Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Luz e paz para você, para seu coração, para sua família. E você já sabe, para participar da pílula noturna, que é o nosso bate-bola do bem, basta enviar sua mensagem institutonamastê.com.br fazendo suas perguntas aqui para a gente. Pessoal, hoje eu queria responder uma pergunta ligada à questão de alimentação. Muitas pessoas questionam qual é o padrão alimentar daqueles que evoluem espiritualmente. E existem muitas polêmicas, a velha história comer ou não comer carne, a questão de cuidar ou não cuidar do corpo, como é que isso funcionaria? Então tem muitas perguntas aqui ligadas à alimentação. Gente, o que nossos amigos espirituais nos informam é que todo homem de bem, né, o ser humano de bem, é uma pessoa prudente, que busca o caminho do meio. Então é claro que com a alimentação não é diferente. É claro que uma pessoa que se alimenta muito mal, o que é se alimentar mal? Se alimenta em excesso, se deixa levar pela gula, que é um dos 7 pecados capitais, uma pessoa que se esconde muitas vezes dos seus problemas atrás da comida, descontando na alimentação, isso demonstra que tem alguma coisa que não está em harmonia na sua vida. Ao mesmo tempo, às vezes uma pessoa que foge da alimentação também por causa de algum problema, também pode demonstrar talvez ansiedade, medo, ou seja lá o que for. Então é claro que do ponto de vista espiritual nós buscamos o caminho do meio, mas nem de longe eu quero aqui ditar regras a esse respeito. Eu, por exemplo, conheço algumas pessoas que se dedicam, né, de maneira intensa ao desenvolvimento do ser e fazem jejuns, por exemplo, né? Comem pouco e se dão muito bem com isso. Não é algo que lhes traz sofrimento, pelo contrário, lhes traz elevação. Já tem outras pessoas que, se forem fazer jejum, vão passar mal, não é verdade? Ter problemas com a glicose, vão se queixar e não vai funcionar. E talvez não precise fazer nenhum tipo de jejum. Mas uma coisa é certa, eu não conheço ninguém que coma em excesso e fique bem. Não conheço ninguém que exagere em qualquer coisa, na comida, em bebidas, principalmente em bebidas alcoólicas, e ainda assim isso lhes faça bem. Então é uma questão muito lógica, né, gente? Não dá para imaginar um espírito evoluído, bêbado, concorda? Empanturrado de comida, não é? Comendo carne de todas as formas, em exagero. Isso não existe. Né? Vamos tentar buscar o bom senso, e o bom senso vai te auxiliar. Embora cada um de nós tenha uma condição econômica, e é claro que isso acaba, em alguns casos, restringindo a quantidade e a possibilidade da escolha dos alimentos, uma coisa é certa, o bom senso todos nós podemos ter e buscar esse equilíbrio na nossa forma de se alimentar. Então, procure, na medida do possível, identificar junto, né, da sua família qual seria uma forma mais saudável de alimentação para vocês. Pessoalmente, eu procuro sempre observar o caminho do meio. Então, se eu sei que alguns alimentos me fazem mal, né, fisicamente não são saudáveis para o corpo, muitas gorduras, excessos de uma série de problemas, né, que podem ser causados por uma série de situações, eu procuro evitar. Eu acho isso muito importante. Hoje a gente tem informação suficiente para isso. O corpo, gente, ele merece respeito. Não é verdade? Se você respeita o seu corpo como um templo sagrado do seu espírito, ele vai respeitar você. Então tome cuidado. Não é? Se você ingere bebidas alcoólicas, pelo menos o faça com equilíbrio, né? Com serenidade. Se você consegue fazer isso, que a maioria das pessoas não consegue. Mas se você consegue, ok. Né? A pessoa vai lá, toma um cálicezinho de vinho, né? Famoso vinho é bom para a saúde. Outras pessoas falam, hoje eu tomei uma cervejinha, relaxou. Que bom, é um direito seu. Não é? É um direito seu, e apesar de algumas pessoas dizerem o oposto, pessoalmente eu respeito muito, desde que isso não represente você perder sua consciência, não represente você agir de maneira inadequada, não represente você criar problemas tanto para os outros quanto para você mesmo por causa da bebida alcoólica. Então, tudo em equilíbrio, tudo em harmonia. Tem um provérbio latino que fala em médio virtus. A virtude, gente, está no meio, está no caminho do meio. Então, se você for capaz de encontrar o caminho do meio na alimentação, né, no tipo de forma que você bebe, né, se ingere suas bebidas, né, os seus líquidos, de forma saudável, eu acredito que isso vai lhe fazer muito bem. Hoje existe uma tendência na humanidade a buscar uma alimentação saudável, que é natural, né? Buscar aquilo que é mais saudável para o corpo.
e naturalmente a gente vai se adaptando a uma alimentação às vezes um pouco mais restritiva de algumas substâncias que possam nos fazer mal, muito embora isso também não é unanimidade, e ao mesmo tempo a gente vai tentando encontrar o caminho do meio também na nossa forma de se divertir no lazer com a presença ou não de bebidas alcoólicas sem que isso nos prejudique. Fica aí o livre-arbítrio de cada um e a sua própria consciência. Tá certo? Então que Deus te abençoe, luz e paz sempre para o seu coração. Obrigado a vocês que nos questionam e nos fazem refletir sobre questões extremamente importantes. No final das contas, gente, observe. Se você estiver agindo de qualquer forma e essa sua atitude lhe traz paz e harmonia, equilíbrio, você provavelmente está no caminho certo. Mas se qualquer ação que você traga, né, que você cultive, lhe traz conflito, confronto, problemas, não importa, emocionais, de saúde com os outros, provavelmente você tem um sinal de que alguma coisa está fora do lugar. Tá bom? Deus te abençoe e proteja. E olha, que legal, hein, gente? Ontem eu comentei, hoje eu estou comentando de novo. No dia 24 de março, a gente vai ter um evento lindo, já já eu vou divulgar para vocês direitinho o local, na Grande Belo Horizonte, o nosso terceiro congresso do Instituto Namastê, ele é presencial. Então vou ter presenças muito ilustres de amigos queridos, nosso querido Rossando Klinger, a irmã Ayla Pinheiro, que é católica, trazendo uma versão maravilhosa, né, do seu estudo a respeito, né, da família, da espiritualidade, assim como o Rossandro. Nós vamos ter o nosso querido Alan Mitchell, né, que utiliza o trabalho lindo da Turma da Mônica, ele que tem a parceria lá com Maurício de Souza e fala do Evangelho de Chico Xavier. Estaremos lá também, claro, né, conversando com vocês com todo carinho, além de muitas outras surpresas que a gente vai ter. Então fiquem ligados, em breve a gente divulga como vocês podem se inscrever, tá bom? E agora, gente, rapidinho, eu queria te contar uma novidade super especial. Lembra que no início desse ano, quem nos acompanha deve se lembrar, eu gravei um vídeo pedindo a opinião de vocês sobre um super projeto que a gente ia lançar? Chegou a hora. Estamos prestes a lançar um maior projeto que o Instituto Namastê já criou. É o Uni Namastê. Uni Namastê, gente, é a nossa universidade do desenvolvimento pessoal, espiritual e profissional. É uma atividade linda que a gente criou com a nossa equipe para ajudar vocês a literalmente melhorarem muito a relação com os desafios da sua vida. Para que você tenha mais proximidade comigo, com a nossa equipe, a gente possa te ajudar num projeto muito bem estruturado, bem trabalhado, para ajudar você a melhorar em todas as áreas da sua vida, na questão profissional, na parte financeira, na questão dos relacionamentos, na parte afetiva. Olha que legal. Então fica ligado que nos próximos dias nós vamos falar mais para vocês sobre esse super projeto. Poucas pessoas vão ter acesso a ele no primeiro momento, né? Porque a gente vai dar atenção para essas pessoas. E fique ligado para você saber como é que você pode participar desse projeto conjunto do Instituto Ricardo Melo com o Instituto Namastê e, como sempre, vai beneficiar instituições de caridade, que é o nosso foco aqui, e ao mesmo tempo te beneficiar enquanto a gente faz o que a gente ama, que é aprender e crescer junto com você. Uni Namastê, muitas novidades lindas virão a partir de agora. Aguardem. Fiquem com Deus, luz e paz e até breve. Até muito, gente. Muito breve.